Muito bem, é isso mesmo. E olha só, não deu para o Dragão, que perdeu para o Fluminense e ainda tem que lidar com a situação extracampo, né, sobre a permanência ou não do atacante Kaiser. E olha só, não tem nem muito tempo para pensar, porque já joga hoje no Olímpico. Veja na matéria. Parece que o Atlético Paranaense está gostando do desempenho dos jogadores do Dragão. Após contratar o meia Jorginho, o Furacão agora fez uma proposta para lá de recusável para o atacante Renato Kaiser. O jogador tem sido destaque do time rubro-negro na temporada, com 10 gols marcados em 15 partidas. Apesar do interesse do clube paranaense, que teria oferecido 5 milhões ao Cruzeiro, o presidente do Atlético, Adson Batista, afirma que segue tentando manter o jogador no elenco. Segundo o dirigente, o Dragão fez proposta irrecusável e chegou ao limite do clube, porém ainda não houve resposta. Questionado sobre a possível saída de Kaiser, o técnico Wagner Mancini afirmou que o time perderia bastante, mas destacou que espera o melhor para o futuro do clube e do atacante. Situação complicada do Renato Kaiser no Atlético Goianiense. De cara eu já falo, penso que ele não vai ficar, mas pode até jogar hoje contra a equipe do Atlético Mineiro, até porque a sua situação com o Atlético Paranaense ainda não foi definida. Adolfo Campos, o que você percebe dessa situação de Renato Kaiser na equipe do Atlético? Pensa que ele deve realmente deixar o Dragão? Não, eu não sei se ele deve deixar, mas para começar eu discordo de você, querido. Sim, você falou que a situação dele é complicada? É boa demais, né, Adolfo? Complicada é a sua, exatamente. A minha, acha do Matheus. A dele é o seguinte... A da Juliana tá tranquilo. A Juliana tá bem. Ele tá no Atlético, gente, o passe dele é do Cruzeiro. O Atlético Paranaense, que é rico, tem interesse na contratação dele. Aí me vem Arthurzinho, com essa camisa de manga comprida, abotoada até lá no punho, falando que a situação do Kaiser é complicada. Não é. É a do Atlético. E eu penso que o Atlético vai perder o Renato Kaiser. Eu até... tive uma ideia essa semana, depois me explicaram detalhadamente que não era como eu pensei. O passe dele é do Cruzeiro. Está estipulado para o Atlético em 3 milhões. Na verdade, são 500 mil euros, aí vai depender do euro do dia. Sim, em torno de 3 milhões, né? Aí o Cruzeiro, ou melhor, o Atlético Paranaense tem interesse em pagar 5 milhões nele. O que eu pensei do alto da minha ingenuidade? O Atlético deposita os 3 milhões... e vende para o Atlético ganhando 2. Aí o companheiro Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, em que nós dois trabalhamos, muito bem informado, falou que as coisas não são bem assim. Ele explicou tanto, porque ele é super inteligente, aí eu entendi que o Atlético, então, vai se contentar em ter o Renato Kaiser, como você falou, talvez mais hoje, nesse jogo de logo mais contra o Atlético Mineiro, e depois, como dedução, ele vai para o Atlético Paranaense, vai fazer companhia ao Jorginho, revelado pelo Vila, que deixou a camisa 10 do Atlético, o nosso goianiense, e está no Paranaense. Pensa que vai embora, Arthurzinho. E você, Matheus Carvalho, lembrando que o Atlético não tem essa grana, essa bufunfa para depositar 3 milhões de reais, cerca desse valor, para ter o Renato Kaiser em definitivo, hein, Matheus? É uma situação complicada para o nosso Atlético Goianiense pelo fator camisa e pelo fator financeiro. O Atlético ele já chegou no seu teto em relação à proposta que fez para o Renato Kaiser, uma proposta de 4 anos, não sei qual que é o valor salarial dele, mas acredito que seja em torno de 80, quase 100 mil reais por mês. E o Renato Kaiser está colocando a balança ou fazendo leilão em cima disso. O empresário dele, eu vi que pelo estilo de trabalho que ele faz, ele gosta muito de dinheiro, então eu acredito que neste momento ele está fazendo leilão na relação Renato Kaiser e os dois Atléticos. Então o Atlético Goianiense fez uma proposta para ele interessante, com valor acima do teto do que o Atlético consegue pagar e com 4 anos de contrato, que é algo também fora da realidade atleticana. O Atlético Goianiense não costuma fazer contratos longos assim com jogadores, mas o Renato Kaiser, na sua primeira passagem, foi muito bem pelo Atlético e agora, nessa segunda, também está muito bem no Atlético ao ponto de ser vendido para o Atlético Paranaense. O detalhe é, eu acredito que esteja fazendo leilão entre um Atlético e outro, o Goianiense já está no teto, não vai ultrapassar esse teto que poderia pagar e o Atlético Paranaense tem dinheiro, camisa e Libertadores. O Adolfo Campos, imagina aqui comigo.
Você recebe uma proposta do Atlético Paranaense que está lá na Libertadores, que vai pagar um dinheirão para ter você, Adolfinho. Só que tem a torcida do Atlético que está querendo que você fique e você está fazendo uma boa temporada. Se fosse você, iria para o Atlético Paranaense, ficaria no Atlético? E uma segunda pergunta dentro dessa mesma. É melhor ele ir para o Atlético Paranaense ou ficar no Atlético Goianiense? Por tudo que a gente ouve falar, é melhor jogar no Atlético Paranaense. E é fácil demais de explicar. Até um dia desses, num comentário na Rádio Bandeirantes, AM 820, eu falei. Porque não tem aquela história, Matheus? Tem 12 gigantes do futebol brasileiro. Sim. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Os 4 do Rio, 4 de São Paulo. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. 2 de Minas, o Atlético e o Cruzeiro. Embora o Cruzeiro esteja na Série B, é gigante. 2 lá do Sul, do Rio Grande, o Internacional e o Grêmio, correto? Mas olha, o Atlético Paranaense, então, é mais um. Ele é mais um gigante que tem Libertadores. Tipo assim, o time que eu gosto, o Botafogo, que já ganhou o Brasileiro, com Túlio Maravilha e tal, hoje é menor que o Atlético Paranaense. O próprio Cruzeiro. Sim, entre o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense, o Paranaense é muito mais clube, é mais nome, mais fama, mais estrutura e, claro, mais dinheiro. Agora, pessoal, vamos aqui no monitor mostrar os jogos, os próximos jogos da quarta fase da Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 23/9, em São Januário, às 9h30 da noite, tem Vasco e Botafogo. Lembrando que o Botafogo venceu 1-0 no jogo de ida, né, Ju? Isso. Quinta-feira... Temos o duelo do Atlético, né, contra a equipe do Fluminense, 1-0 Fluminense no jogo de ida. Exatamente. Quarta-feira, dia 23/9. Tem ainda Ceará e Brusque nesse jogo, que o Matheus Carvalho assistiu, acompanhou atentamente. O Ceará venceu 2-0 a equipe do Brusque, então o Brusque tem que fazer aí pelo menos 3 gols para levar o jogo de cara. Exato, esses foram os resultados. E ainda tem o América Mineiro que enfrenta a equipe da Ponte Preta. Esse jogo é na terça-feira, no Independência. E lembrando que o América Mineiro já venceu 2-0 a equipe da Ponte Preta no jogo da ida. Matheus Carvalho, Adolfo Campos. Ficou 2-2, não? Eu acho que ficou 2-2 esse jogo do América e da Ponte Preta. 2-2, exatamente. Eu vi errado aqui no telão. 2-2, o empate, o jogo lá no Moisés Lucarelli. E agora o jogo da volta no Independência. Algum desses resultados aqui chama mais a atenção de vocês e alguém pode reverter? Um exemplo, o Vasco pode reverter a vitória do Botafogo, o Atlético reverter a vitória do Fluminense, o Brusque reverter o Ceará e o América Mineiro com a Ponte Preta? Para mim, o único jogo que está definido é o do Ceará contra o Brusque. Os outros jogos, para mim, ainda está muito em aberto. Vasco e Botafogo é um clássico, mesmo o Botafogo jogando no Engenhão, será um jogo completamente equilibrado. A Ponte Preta contra o América Mineiro, também outro jogo equilibrado, 2 equipes de Série B. E o Atlético Goianiense e Fluminense. Fato é, o Fluminense parece que conseguiu encaixar uma forte marcação em cima do Atlético. Conseguiu fazer a barreira de marcação em cima do Atlético Goianiense. E eu vejo esse jogo com muita dificuldade, mas ainda está aberto. E aí, Adolfo Campos? Eu vou falar mais do nosso aqui. O Atlético foi ao Maracanã, fez um jogo razoável, tanto ele como o Fluminense. Aí o Atlético fez o gol contra. O Fluminense ganhou. Então, um empate na próxima semana em Goiânia elimina o Atlético, passa o Fluminense. O Atlético tem que ganhar por 1 gol de diferença, né? E ganhar nos pênaltis. Ou então ganhar por 2 gols de diferença. Eu penso que tem chance ainda. E se passar, leva 2.600.000. E como eu costumo falar sempre, como o futebol é profissional, no futebol também dinheiro é igual a qualquer tipo de casa. Casa movimentada, aquele negócio, dinheiro é importante demais no futebol, né? Demais. Isso aí, Adolfo. Agora vamos de Libertadores, com exclusividade aqui do SBT. Destaque para o Palmeiras, que despachou o Bolívar. O céu é o limite para o Palmeiras. Jogando nas alturas de La Paz, a 3.640 metros de altitude, o Verdão despachou o Bolívar. Com William Bigode cobrando pênalti. William Bigode! O torcedor olha para aquela imagem e diz: o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço. E essa pintura de Gabriel Menino. A tentativa de fora, que golaço! Gol é do Palmeiras! E que golaço do Gabriel Menino!
Riquelme descontou para os bolivianos. 2-1 para o Alviverde e um feito histórico. Acho que há 37 anos que uma equipe do Brasil não ganha aqui. E alguns números também, né? Nós mantivemos aí nossa invencibilidade a 15 jogos, coisa que não acontecia no Palmeiras há muito tempo. 3 vitórias seguidas na Libertadores, tem 8 anos ou 9 anos que não acontecia. Então, quer dizer, são coisas boas que teve que dar o parabéns a essa garotada. Enquanto isso, no sul do país, a dupla Grenal está na gangorra, como manda a tradição. Se um sobe, o outro desce. No Beira-Rio, muita emoção. O Inter ganhou do América de Cali da Colômbia por 4-3, com direito a este gol do Bosquilha nos acréscimos do segundo tempo. Já no lado tricolor, pressão. O Grêmio perdeu para a Universidade Católica no Chile por 2-0 e viu o rival abrir 3 pontos na liderança do Grupo E. Gol da Católica! Ingredientes que esquentam o clima para o clássico da semana que vem. Tem Inter e Grêmio no Beira-Rio, ao vivo e exclusivo no SBT, assim como Guarani do Paraguai e Palmeiras. A Libertadores está só começando. Eu não vou perder Internacional e Grêmio na próxima quarta-feira, às 9h15 da noite. Transmissão exclusiva Libertadores é aqui na TV Serra Dourada, no SBT. Juliana, e o Flamengo acabou tropeçando, perdendo. não só tropeçando, como sendo espancado na altitude, Foi né? uma goleada de 5-0, a gente vai mostrar aqui nas imagens. Olha só, o Flamengo não perdia por 5-0 desde 14 de junho de 2009, quando foi atropelado pelo Curitiba no Campeonato Brasileiro, E eu Adolfo. lembro desse jogo, um detalhe, Adolfo Campos, foi a maior goleada da história do Flamengo numa Copa Libertadores da América para o Independente Del Valle. Se fosse outro suco melhor, piorava, né? Adolfo Campos. Eu recebi ontem, na sexta-feira, umas 70 mensagens de gozação, o pessoal acabando com o Flamengo. Teve pouca. Aí falou o seguinte, é o Independente Del Valle. Isso. Exatamente. Deu de 5-0 no Dependente do VAR, que é o Flamengo. Tudo gozação. Tem um time lá no Ceará que chama Maguari. Se fosse eles, então, tava tudo lascado. O Flamengo tomou de 5 e eu prestei atenção. O goleiro não é o Diego, o titular. É César, algo assim. Não teve frango, não teve peru, mas bolas assim defensáveis que um goleirão, se fosse o titular, também não tomasse. O Si não joga, jogou esse, tomou de 5 e tem que se preparar para o próximo jogo, se cuidar, senão perde de novo. Exatamente. Se você aí de casa prestar bem atenção na questão da marcação no ponto de finalização, vai ver que a marcação do Flamengo estava muito aberta, muito displicente. Eu não coloco a culpa no goleiro. Mas a forma que teve a finalização é um jogador abaixando a cabeça, é o outro virando de costas. Gente, nós estamos falando de um time que ganhou a Libertadores do ano passado, foi para o Mundial, foi campeã brasileira e este ano, depois da troca de técnico, mudou completamente. Me estranha muito a forma que o Flamengo jogou contra o Independente Del Valle pela questão de marcação. Eu vejo que a entrega do Flamengo, principalmente nesse ponto de finalização do adversário, talvez é para derrubar treinador. Matheus, você lembra quando a gente comentou, aqui mesmo no Serra Dourada Esportes, o treinador que viesse para o lugar do Jorge Jesus, tudo que ele fizesse seria lembrado. Não teria vida fácil, né? Não entendi. Não teria vida fácil, né? Sim, o Domenech Torrente, o único time que ele treinou foi um time nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não são de nada quando o assunto é futebol. Lá o forte é o basquete, o futebol americano. Ele foi auxiliar do Guardiola, não sei o quê, mas treinar um time num país do futebol, uma torcida que é a maior do mundo, a do Flamengo, eu penso que ele teria problema. É por isso, então, que o Domi, daqui a pouco, se perde mais uma, já fica na corda bamba. E tem um detalhe também, né? Ele tem feito rodízio, né, em relação aos jogadores titulares. Isso aí, na minha opinião, não existe. Você não está jogando vôlei, você não está jogando basquete, que tem o rodízio de banco reserva para o titular, para entrar na quadra. Futebol é completamente diferente. O jogador precisa de uma sequência de jogos, algo que o Domi não está fazendo no Flamengo. Show de bola, Matheus. Vamos para uma pequena pausa e voltamos para falar do Goiás.
Tá difícil para o torcedor esmeraldino, viu? A situação no Goiás não tá fácil. Além da pressão que vem sofrendo, agora tem casos de Covid-19. O técnico Thiago Largue é um dos infectados. Além dele, o preparador físico Felipe Célia, o goleiro Matheus, roupeiros e dirigentes do clube foram detectados com a doença. O Goiás está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 8 pontos em 8 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ano passado, o time esmeraldino terminou o Brasileiro na 10ª colocação com 52 pontos e com um saldo de 15 gols em 38 jogos. Na 11ª rodada de 2019, somava 5 vitórias, 5 derrotas e 1 empate em 11 partidas. Este ano, a pressão tem sido forte. Nos bastidores, muita apreensão. Enquanto o gestor de futebol, Arley Menezes, tenta fazer um limpa no elenco e contratar mais reforços, tudo parece ainda muito incerto. O goleiro Tadeu, que foi titular em todos os jogos e já sofreu 13 gols em 8 rodadas, falou como tem lidado com a situação. E sobre uma suposta crítica feita pelo presidente do clube, Marcelo Almeida, na qual teria dito antes do jogo contra o Inter que faltava comprometimento da equipe, o goleirão preferiu não comentar. O futebol acontece em todos os lugares, equipes que não estão bem, vêm sendo criticadas, e quando a gente está vivendo uma fase ótima, os elogios também vêm, isso é normal. Quanto à fala do presidente, eu não vou comentar. E questão de comprometimento, isso também eu não vou admitir, porque quem está aqui no dia a dia e vê todos os dias o que a gente tem trabalhado, não pode dizer que esse grupo não tem comprometimento. O Goiás volta a jogar somente dia 27 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro no Castelão contra o Ceará, às 6h30 da tarde. Goiás, Adolfo Campos, o técnico Thiago Largue, diagnosticado com o coronavírus. Ele perde, então, a semana que ele tinha a mais de preparação para o jogo contra a equipe do Ceará em relação aos outros clubes, muito por conta dessa doença, hein, Adolfo? Eu vou falar uma coisa aqui, não vai ter brincadeira, não vai ter cinismo, não vai ter gozação, o Mateuzinho pode dar uma risada. O menor problema do Thiago Largue é o coronavírus. Rapaz forte, 40 anos, faz agora em setembro. Se Deus ajudar, Thiago, você vai superar isso aí. O problema é você ajeitar o Goiás. Você não ajeita. Sabe por quê? Porque tem 40 e muitos jogadores e a maioria é ruim.